Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Jus Locus Cast, o seu podcast semanal. Antes de iniciar, vamos dar os recadinhos aqui de sempre, né? Sigam a gente nas nossas redes sociais. O YouTube é o @JusLocusCast, a mesma coisa no Instagram. Então siga a gente lá no YouTube, ativa o sininho, deixa seu comentário e vamos nessa, que hoje o papo vai ser massa. Vai ser massa. Antes de começar, eu vou mandar um beijo pra minha turma lá do tribunal, que nos assiste sempre, pras meninas lá, pra todos. Não vou citar nomes não, que eu posso esquecer alguém, né? Sim. Então, um beijo, galera. Assistam que hoje vai ser massa. Hoje nós estamos aqui com Roberta Mora. Sim. Ela que é mulher, mãe, esposa, bombeira. Ai, meu Deus, o que mais? Me lembrei. Empreendedora, CEO da Studio Wave, surfista. Massa. Seja bem-vinda. Muita coisa. Seja bem-vinda, Roberta. Muito obrigada pelo convite do Jus Locus e desses amigos incríveis. Sim. De longas datas. Sim. Muito feliz em estar aqui, né? Já estou pela segunda vez, né? Já fizemos um podcast lá atrás bem legal também, né? Falando sobre gestão de tempo. Sim, que deve estar gravado aí na página de vocês, que foi muito legal. E mais uma vez, enorme satisfação hoje falando de empreendedorismo feminino. Empreendedorismo feminino, o assunto hoje. Uau. Tá super em alta. Pra começar, me diga, como é que você se define? Quem é Roberta? Uau! Roberta, que pergunta, hein, amiga? Eu me sinto uma mulher múltipla, uma mulher inteira, amante da vida, né? Com muitas coisas para realizar. Eu sinto que eu tô aí com 42, fazer 42 agora em julho, e não realizei nem 80% do que eu vou realizar ainda. Então eu sou uma pessoa muito intensa e gosto de botar minha energia para coisas que possam produzir coisas boas para mim, para minha família e para os outros, é lógico, né? Que massa. E Passar adiante, né? Essa bagagem que a gente vem trazendo da vida, né? Passar adiante. E aí é uma missão mesmo, né? Sim. Essa coisa do passar adiante, né? E quem gosta é ela, que ela não fica quieta. E isso é legal, que quanto mais experiência de vida a gente vai tendo, né? É isso que a gente vai entendendo, né? Que a vida é isso, que não é sobre nós, né? Que é sobre o outro e que tem tudo a ver com empreender. Tudo a ver com empreendedorismo, né? Você acaba criando soluções para o outro. Você acaba realizando coisas para ajudar a coletividade, ajudar o outro. E chega num momento que você tem muita convicção do que você veio fazer. Chega um momento da vida que você tem muita convicção. E é aí que o jogo começa a ficar muito legal. Porque até então você está produzindo para você, pelo dinheiro, ou por uma casa, ou por uma viagem, ou por um carro. Enquanto você está nesse jogo, não faz muito sentido muita coisa. Então precisa você jogar o jogo um pouco mais para o jogo começar a ficar cada vez mais bacana. Passou de fase na vida. Passou de fase no videogame da vida. No videogame da vida. Justamente. E me diga como começou essa sua jornada no empreendedorismo. Uau! Então, meu pai, ele sempre empreendeu. Minha família é uma família de empreendedores, no sentido de que minha avó era uma grande empreendedora, a mãe do meu pai. Então eles vieram, meus avós vieram de uma situação muito difícil, e meu avô conseguiu se formar em farmácia na Bolívia, e eles foram morar em Rondônia, e ela começou a ajudá-lo ali. Ele fazia as fórmulas, ele fazia muitos fármacos também, tinha farmácia. E ela começou a fazer negócio, começou a comprar terreno, começou a comprar imóvel, começou a expandir. Muito naquela época, muito no aperto de mão, muito eu vou lhe pagar depois, muito nessa relação. E eles tinham uma boa reputação na cidade, que era Porto Velho. E minha avó foi crescendo, fazendo um império ali, né? Alcançaram nomes de rua, alcançaram várias farmácias em Porto Velho. E aí meu pai tinha uma dessas farmácias. E ali a gente já via empreendedorismo. Minha irmã já ficava no caixa, eu vendia coisa do lado de fora da farmácia. Que idade você tinha? Eu era muito novinha, eu tinha uns 6, 7 anos, mas a gente já vendia do lado de fora, botava o balcão, já queria brincar de empreender. Então eu lembro que minhas brincadeiras já eram muito de empreender. Eu não sei se você lembra, mas na escola eu já vendia um biscoito amanteigado.
Ai, não lembro. Não, você acha que você não tava nessa fase, talvez, de ensino médio com a gente. Mas eu já vendia biscoito amanteigado na escola, então eu tinha... Que você fazia? Não, eu era Já era a agenciadora. vendedora, né? Vendedora. Quem fazia era a sogra da minha irmã. Ela fazia os biscoitos, né, daqueles amanteigados redondinhos. Sim. E depois ela fez de chocolate, de amendoim. A gente criou vários sabores e eu levava pra escola pra vender. Eu sei que na hora do lanche, né, na hora que chegava, a gente vendia tudo. Sim. E aí eu já pagava o meu fornecedor, já encomendava mais pro outro dia. E aquilo ali eu fui conseguindo comprar algumas coisas. Uma coisa legal que os meus pais não me davam muita facilidade. Por mais que eles tivessem uma condição de me dar facilidade, eles nunca facilitaram muito minha vida. Eu não tinha lanche, não sei se você lembra também dessa história do lanche, né? Eu não tinha lanche na escola, então eu tinha que dar meus pulos para poder conseguir comprar um lanche. Para mim era um orgulho, uma vitória, né? Eu estava conversando ontem com um amigo meu, né? E ele falando dessa coisa da ancestralidade dos pais, dos avós, e aí a gente foi fundo nessa conversa, né? E você falando aí me remeteu muito a essa conversa de ontem no seguinte sentido: a gente, cada ser, tem que se conectar com aquilo de bom que a nossa ancestralidade trouxe. Com certeza. Eu chego a me arrepio falando isso porque, assim, nós temos mania de viver a vida atrás de quebrar padrões ruins, vamos dizer assim, esses ditos como ruins. Tá na moda isso agora também, moda, né? Mas, na verdade, a gente não deve nem se conectar com esses padrões ruins. A gente tem que buscar essa conexão que você trouxe. Com as coisas boas. Com as coisas boas. Minha avó tinha vários problemas. Claro. Meu pai tinha vários problemas. Claro. E assim, isso. Mas eu tenho que honrar o que eles carregam. Exatamente. De bom. Eu fui esses dias para uma palestra de grandes players que vieram aqui para Aracaju, a Trinca, né? Que veio o Flávio Augusto, o Joel Jota e o Caio Carneiro. Sim. E o que me impressionou foi a honra que eles trouxeram aos seus antepassados. Foi impressionante. A honra que o Flávio Augusto, que veio de uma periferia, de uma favela, né, no Rio de Janeiro, a honra que ele tem pela avó dele, pelos pais dele. E ele falando que ele foi muito amado, ele teve todas as dificuldades possíveis. Ele era filho do sargento do exército. Sim. E a dificuldade que ele teve, mas ele, durante a palestra toda, ele é honrando. O Joel J, os pais dele é aqui de Maruim. E o tempo todo, e a tia, uns familiares dele até estavam lá na palestra. E o tempo todo ele honrando. Ele viveu na extrema pobreza também. A casa do pai dele não tinha luz. Sim. Então, assim, você tem duas formas de olhar para a vida, né? Ou como vítima sofredora e lamentando e culpando, ou como uma heroína, né? E construir a tua jornada da heroína e contar essa história como uma história de filme. Aliás, todo filme tem os seus altos e baixos, né? Normalmente começa um bom filme, ele vai começar com uma história difícil. Sim. Um bom filme. Sim. Que você vai ter a história da jornada do herói, né? E você, do Campbell, e você vai ter ali um momento de vitória, né? Renascimento, a história de Jesus, ela é muito interpretada em vários filmes, que é essa, né? E aí morre, renasce da fênix, vai... Então você pode se reconstruir o tempo todo. No negócio, isso a gente chama de metanoia, que é você ter uma nova mentalidade para olhar às vezes para a mesma situação. Exatamente. Então no negócio você precisa viver várias metanoias. Isso que eu falei aqui, que um dia eu já fui atrás do dinheiro no meu negócio, hoje eu não vou mais atrás. Entendi que se eu for atrás parece que ele corre, né? E eu tenho que ir atrás de soluções para as pessoas, eu tenho que ir atrás de ajudar uma coletividade, e isso como consequência vai ter também o dinheiro. De impactar de alguma forma na vida das pessoas. A vida do outro. Toda vez que você fizer isso, você vai ter sucesso e prosperidade. Seja no campo energético ou seja no campo, explicando por diversos campos, né? Um campo energético, espiritual, ou explicando através de um campo mais material. Mas a própria física quântica já fala muito sobre isso. Então, você honrar o que você carrega, você vai trazer o que de bom e o que a gente chama no negócio, que são pontos de alavanca, que é a sinergia que aqueles seus antepassados podem te trazer. Pô, que massa. É incrível. Que a gente chama da força, né? A força. A força dos nossos ancestrais. Então, a sinergia. Então, quando você está na empresa, você tem pessoas diferentes. Você pode trazer a sinergia delas, ou você pode ficar olhando para as coisas ruins delas. Que massa. E quando você traz a sinergia, um bom líder, ele vai buscar tirar o suco de laranja, de cada laranja.
Um mau líder vai ficar olhando só pra laranja podre, pros problemas, né? E aí a gente vem sempre um suco ruim. Claro. Então, um bom líder, não, ele vai tirar todas, o que tem de bom de cada um. Jesus, quando ele escolheu os discípulos, todos tinham problema. Claro. Todos tinham muito problema. Sim. Pedro era um cara agressivo, birrento, difícil de lidar, né? Então todos eles, ou eram pescadores, eram pessoas comuns. Sim. E pessoas com muitos problemas. Mas Jesus, essa é o extraordinário da liderança de Jesus, ele conseguiu tirar o melhor de cada discípulo e transformá-lo em grandes homens. Um grande líder faz isso. Que massa, se a gente for entrar nesse campo aqui, a gente vai ficar. E que é empreendedorismo, né? É liderança, é empreendedorismo. Mas aí inicia a Roberta empreendedora. Você volta, eu vendi os biscoitos lá, né? Herdado de uma herança empreendedora. Tava na veia. Tava na veia. Sim. E aí eu comecei ali minha primeira experiência. Depois, minha primeira experiência profissional foi na Litoral 655 como vendedora. Eu queria ter uma experiência. Meus pais incentivavam isso também. Não era aqueles pais que me protegiam, só tem que estudar, né? Por mais que como eu falei, eu via do nível favorável, era de uma classe média ali, mas eles sempre incentivaram o trabalho. Sim. E aí quando eu fiz questão de fazer o processo seletivo, passei no processo seletivo, fiquei um tempo na Litoral como vendedora, bati as metas, ganhei as comissões. Aí chegou um momento que eu falei, não, isso aqui não é pra mim não, quero algo mais. E aí aí passei pela experiência do concurso público, onde eu fiz um concurso para bombeira, incentivado pelos meus pais que também foram concursados, eles empreenderam, meu pai empreendeu, mas era do Banco do Brasil, minha mãe policial federal, e aí eu tive a experiência do bombeiro. E no bombeiro eu tive uma escola pro empreendedorismo, sem saber. E foi muito bacana, porque aquilo ali, o que eu vivi no bombeiro, o que eu vivo ainda hoje no bombeiro, me preparou a mulher forte, ousada, corajosa, que lá na frente eu ia precisar ver. Sim. Quando a gente faz essas retrospectivas da vida, é tão incrível, né? Porque parece que se encaixa como quebra-cabeça, né? E aí, a vida toda eu me perguntei, mas por que o bombeiro, né? Por que Deus tinha pra mim isso aí? Que eu tenho muito esse olhar sobre a vida das coisas se encaixar. E aí lá na frente, caramba, faz sentido. E aí eu comecei, Laus, ele tinha um tatame, né, que ele dava aula de jiu-jitsu, que é o meu esposo, e uma bela hora, ele ampliou o tatame uma vez, ampliou uma segunda vez, mas era sempre muito modesto, o tatame dele. E uma bela hora ele chamou, vamos botar algo a mais, vamos fazer algo maior. Eu já era da educação física também, já era formada nessa época, ele também. E aí eu falei, vamos, mas não vamos fazer uma academia tradicional, vamos buscar o que tem de novo, né, nesse cenário. E foi onde a gente descobriu o treinamento funcional. Foi onde a gente estava começando no Brasil. Isso a gente tem quanto tempo? Foi que ano? Isso foi 2000, o funcional chegou forte ao Brasil em 2008, forte que eu digo em São Paulo, né, porque desde 2000 já tínhamos academias que faziam esse tipo de trabalho. Aí em 2008 a gente descobriu, né, começou a fazer cursos, eu e o Laus, e em 2009 eu fiz o primeiro Fórum Internacional de Treinamento Funcional. Em 2009 a gente trouxe o Estúdio Wave, inauguramos o Estúdio Wave em Aracaju, o primeiro centro de treinamento funcional, e junto com ele, minha irmã, no meio do processo, né, de abrir a empresa, ela entrou com Pilates, e Laus com o centro de lutas, e a gente com o funcional. E isso a gente está falando já de 14 anos atrás, né? De 14 anos atrás, vamos fazer 15 anos esse ano. Sim. E assim, a gente não tinha estrutura nenhuma para empreender. A gente não tinha um investimento, a gente não tinha um dinheiro, a gente fez muitos empréstimos e uma venda de um carro para poder começar o nosso negócio. Então eu comecei no menos 0,000 lá atrás. Eu comecei já devendo muito dinheiro. E somado a isso, uma coragem, uma vontade. Isso era o que ela tinha. Cara, não tem, eu acho assim, coragem. Isso é o que você precisa. Perguntar, Roberto, o que você precisa para empreender? Hoje eu diria assim, olhando para essa... Eu não falo que você deve fazer empréstimo, isso aí é o que serviu para mim naquele momento para realizar o meu sonho. Mas você deve ter, para empreender, um sonho, algo que te... E você vai saber quando é um sonho. É algo que te toca, faz vibrar, né? Faz vibrar, você só pensa naquilo e você tem que botar aquilo pra fora. Você não aguenta ficar com aquilo dentro. É tão forte que você tem que botar pra fora. Então ele vai acontecer. Só que você vai buscar o como. E aí você vai buscar o como.
Naquela época o meu como era empréstimo. A minha mentalidade só alcançava o empréstimo. Então eu fiz 2 empréstimos no meu nome, achando que ia dar conta. Laus fez 2 no nome dele, foram 2 no nome da minha mãe. E foi-se embora e a gente conseguiu finalizar a obra. E ainda tinha outro passo. A gente começou, praticamente, o capital de giro foi o carro vendido. Mas a gente precisa colocar a gente pra dentro. Sim. Naquela época a gente não tinha um pré-lançamento. Hoje você começa a academia, já tem um pré-lançamento, já tem pessoas matriculadas. Hoje eu mentoro pra ajudar pessoas a fazerem isso, né? Como você já começar com o seu espaço vendendo com gente. Mas naquela época não tinha essa expertise, e muito menos a gente. A gente era professor de educação física. Mas a gente tinha muita vontade e a gente se capacitou muito tecnicamente. Ou seja, ali ninguém ia ser melhor do que a gente naquele momento. E eu vou te dizer, nesses 15 anos hoje é muito difícil terem o nível técnico que a gente tem. Só que hoje a gente alinhou técnica com gestão. A gente entendeu num determinado momento aí do jogo que não precisava de só técnica, não precisava só ser bom em educação física, que a gente precisava entender de gestão. Isso foi numa grande crise, a gente passou por várias crises, e se tem uma coisa que você tem certeza que vai acontecer no Brasil, de no máximo de 5 em 5 anos, é uma grande crise no seu negócio. Tá? E a gente passou por algumas, uma delas a gente quase fecha, que foi em 2017. E a gente precisou contratar uma consultoria externa. E aí foi aí que caiu a ficha que a gente precisava ser gestor de alta performance. Até então, meu dinheiro todo, eu comprei mais do que um apartamento investindo em cursos de educação física, vários cursos de treinamento funcional. Aí só fazendo um paralelo aqui, né, um corte aí. A gente precisa entender as fases, né, do empreendedor, né? E aí a gente vê que precisa ter inicialmente coragem, né? Vontade. Sonho. Primeiramente o sonho. Coragem, vontade ação. E fazer, e ação. E aí chega um determinado ponto que ou você se profissionaliza, isso, né? As crises vão vir, ou você está profissional para poder passar por aquelas crises, ou então você vai ficar para trás. E aí vem onde eu quero chegar, que é o papel de pessoas como você. Isso, né? Que vem com a de salto. Pô, que vem com a de salto, né? Que vem com essa... Hoje você não precisa fazer esse caminho que eu fiz. Exatamente, que vem com essa bagagem que diz assim, ó, tá aqui uma fórmula, ou vamos estudar o seu negócio pra gente trazer uma fórmula que torne a sua caminhada um pouco mais leve do que a que eu tive. Com certeza. Né? Eu acho isso porque o que acontece? Legal, naquele momento a gente não tinha essa mentalidade empresarial. Como eu falei, a minha mentalidade era a entender que o empréstimo ia me fazer chegar a algum lugar. Sim. Que era o que eu alcançava. Hoje você pode ter investidores, pode ter sócio-investidores. Hoje você pode fazer outras coisas, ou fazer um investimento e ter um planejamento para daqui a 5 anos abrir a empresa. Tem vários outros caminhos. Sim. E aí o que acontece? Existe o Sebrae, que é um grande parceiro também, e existe a de salto para mulheres, que é uma mentoria empresarial. Então, eu e a minha sócia, que é a Darciane Rezende, que passamos por uma trajetória muito parecida, a gente percebeu que a gente, com a expertise que a gente tinha, né, com tudo que a gente passou no nosso negócio, hoje eu tenho 15 anos de negócio, tenho mais de 35 colaboradores, né, faturo na casa aí de mais de 6 dígitos. Então, o que a gente entendeu é que a gente agora podia ensinar isso para outras pessoas. Sim. Que elas não precisavam passar pelo mesmo caminho. Porque hoje, a mentalidade empresarial brasileira e sergipana, ela está em outro nível. Então, hoje, as pessoas estão na escola, meus filhos sabem de negócios. Né? Eu ensino para eles, eu mostro para eles empreendem, eles vendem açaí no estúdio, eu mostro, tem dias que eles vendem açaí, outro dia eles estão vendendo outras coisas, então eles já experimentam e já brincam disso. Na escola deles teve aquelas matérias contraturno de empreendedorismo, onde eles faziam uma loja de móveis e tinham que vender esses móveis. Então, a mentalidade empresarial, inclusive local, já é outra. Você não precisa começar sem saber sobre gestão. Hoje, uma pessoa que começa sem saber gestão, ela está dando um tiro no pé. O mercado não está tão mais amador como estava na minha época. Hoje não dá para você entrar no cenário tão amador assim. Antigamente era falta de concorrente mesmo. Na Atalaia não tinha uma academia. A única academia que tinha é a Academia da Praia,
né? Que hoje, inclusive, continua, nosso parceiro Lucas, incrível. Mas não tinha academia, não tinha um estúdio de pilates na época. A gente foi o primeiro estúdio de pilates e o primeiro centro de lutas da Atalaia. Então, isso ajudou muito, claro. Qualquer coisa que se colocasse, o público estava sedento, precisava. Hoje já não é bem assim. Hoje a própria concorrência já te leva a entrar no cenário com muito mais profissional. Né? E profissional porque a exigência do cliente também hoje é outra. Ele quer um espaço mais organizado, a experiência do cliente, como se chama nos negócios, né? E a de salto, ela surgiu justamente nesse lugar. Que era o quê? A gente percebeu que tinham muitas mulheres que queriam empreender, que queriam fazer acontecer, porque isso é empreendedorismo feminino. São mulheres que querem realizar. Né? Até então a gente via muito empreendedorismo, os homens empreendendo, os homens saindo e colocando seus sonhos pra fora. E o que a gente vê? As mulheres também têm seus sonhos, né? E às vezes, por falta de ocupação do seu próprio homem, ela vai. Muitas vezes. Acontece, sim, claro. Muitas vezes. Então, percebendo esse grupo de mulheres que estavam querendo botar, né, o seu sonho, realizar algo, que sentiam essa sede, aí a gente percebeu que ali a gente podia ajudar essas mulheres a se profissionalizar, a fazer gestão para o seu negócio dar certo desde o primeiro mês, já começar dando certo. Ou diminuir o máximo a chance de dar errado. Porque se você não se preparar para entrar, a chance de dar errado é mais de 90%. Tanto é que no Brasil, grande maioria das empresas fecham no primeiro ano. Sim. Mais de 80% das empresas fecham no primeiro ano. Então é muito alto esse número. Justamente por quê? Por falta de gestão, por falta de conhecimento. Eu sei fazer uma comida, eu vou botar um negócio e vai dar certo. A gente teve a experiência de ir num restaurante impecável em Aracaju, né? Lindo, tudo perfeito, mas totalmente falta de gestão. Um prato veio de um jeito, outro prato veio de outro, atendimento foi de um jeito. E eu doida pra conversar, era uma mulher. Sim. E eu doida pra conversar com ela, não tive a oportunidade ainda, a gente já marcou vários. Falei, essa mulher não pode fechar. Era o sonho dela, ela pegou o dinheiro dela e colocou nesse negócio. E a gente teve essa conversa, eu e ela já tivemos essa conversa, só que eu não tinha experimentado ainda o restaurante dela. E ela pode fechar em menos de um ano por falta de gestão, se ela não abrir o olho dela. E alguém tem que falar isso pra ela. Os desafios no empreendedorismo são muitos. E para a mulher, então, assim, né? Nossa! E para a mulher, eu acho que a coisa. Mulher que é mais, mãe, tem filho, tem que gerenciar a casa e ainda se arriscar. Conte as dificuldades das suas. O que é que você vê assim, de mais difícil assim, que as mulheres levam pra você? Então, olha só, a gente fala que pra mulher é mais difícil, né, Luciano? Vou botar você na berlinda também aqui, tá? Mas é porque a mulher assumiu esse lugar sozinha. Né? Deixar a mulher numa situação muito delicada. A mulher tem que cuidar praticamente. Tenho certeza que não é o seu lar, porque eu conheço vocês, e também não é o meu. Mas a maioria das mulheres, ela tem que se rebolar sozinha para cuidar do lar, do filho, né? Muitas vezes das finanças do casal, e ainda organizar alguma coisa ali do lazer do casal. Então fica tudo a cargo da mulher. Essa pressão toda que deveria ser dos dois se joga toda sobre as costas da mulher. Então o problema não é a mulher em si, é a situação onde colocaram ela, né? Lógico que eu acho que a gente vai melhorar isso e começar de uma forma, como a gente começou no último encontro, de uma forma tranquila, colocar as coisas no lugar e educar os homens para assumir alguns lugares também e dividir melhor essas funções. Mas ainda é a realidade. As mulheres ainda estão com essa pressão, né? E elas têm que se dividir entre cuidar da casa, cuidar do filho. Mas aí eu vou dizer uma coisa. Porque o que eu sinto lá em casa também, né? Às vezes a gente já tá tão com essa carga assim, cultural mesmo, de que estou sobrecarregada, que a gente tem dificuldade de delegar. Tem dificuldade de delegar até os filhos, porque acha que o pai não vai saber cuidar, não vai saber educar, não vai saber ajudar a fazer a tarefa de casa. É uma educação, né? A gente vai ter que educar tanto os homens do nosso lar. Às vezes a gente não dá espaço para eles agirem. Isso eu tô falando porque é uma experiência. Nossa, né? Nossa, era uma queixa dele. É nossa também. E ele dizia assim: vai deixar comigo, beleza, agora eu vou fazer do meu jeito. E aquilo me dá
Um é nervoso, né? E às vezes você não confia, né? Mas então, aí exemplo, já superamos. Laus, estende a roupa. Beleza, estende. Ele estendia do jeito dele. Nossa, Laus estendendo a roupa, mas estava estendida, entendeu? Então, Laus... Eu vou ficar mais calado aqui, porque eu tô sentindo que tá tendo aqui um papo bem direcionado, assim. Mas é verdade, aí o que acontece? Mas Cris tá certa, a gente tem que permitir convidar o homem e permitir ele experimentar isso. É interessante a gente falar isso, por causa desse movimento, desse feminismo que tá de um jeito empoderado, não sei o quê, que a mulher tem que ser a guerreira, que tem que ser... Isso, eu não quero ser essa mulher guerreira, não. Não, de jeito nenhum. Eu quero ter um homem guerreiro do lado da mulher guerreira pra dividir, pra não pesar, né? Isso. Só que esse movimento que vem sendo feito, né, dessa mulher empoderada, guerreira, que dá conta de tudo, que não precisa de homem pra nada. Né? Isso, a Mulher Maravilha. Então a gente não quer mais esse lugar de Mulher Maravilha. E quando a gente empreende, por incrível que pareça, porque a gente parece, e somos sim mulheres fortes, somos sim mulheres corajosas, mas temos nossas vulnerabilidades. Nós queremos também colo, nós queremos também carinho, nós queremos chegar em casa, sabe? E ter o nosso momento de paz, de tranquilidade, de meditação. Precisamos disso, porque senão a gente quebra. Se a gente for só na força, se a gente for só avançando, eu não conheço nenhum gráfico que é só subida. Eu não conheço. Né? Não sei se vocês conhecem na área de vocês. Não tem. A gente na educação física vai treinar o músculo, ele sobe, você tem que quebrar a fibra muscular para ter o repouso para poder crescer de novo. Qualquer gráfico ele tem as suas descidas, gráficos financeiros. E a gente é a mesma coisa. A gente não pode só querer avançar, a gente não pode. Então a mulher, ela precisa sim recarregar a energia. E como é que a gente recarrega a energia, já que foi para esse assunto, né? Sim. A gente carrega a energia fazendo coisa de mulher. Sim. Cuidando de casa, de planta, de jardinagem, indo no salão, pintando a unha. Por incrível que pareça, a gente precisa desse nosso lado feminino bem, para o nosso lado masculino também estar bem. Eu tô falando de equilíbrio interno agora, o meu lado feminino com o meu lado masculino. Eles têm que estar equilibrados para eles poderem caminhar na melhor versão deles. E ali eu poder ter o meu máximo resultado sem ser disfuncional para quem tá ao meu redor, para minha família, para os meus colaboradores. Então a gente poderia definir assim como o principal desafio da mulher, como de todo ser humano, na verdade, é esse equilíbrio entre as forças masculina e feminina que habitam em cada um. Com certeza. Não existe alta performance sem auto-performance. Não existe. Então, você precisa, para performar bem no seu empreendimento, na sua empresa, você precisa primeiro ter sua auto-performance. Mas eu fiquei com uma dúvida e aí eu vou jogar para vocês aí, que eu não quero nem saber. Quando vocês falam no empreendedorismo feminino, e aí vocês buscam esse equilíbrio, quando vocês estão na função empreendedora, vocês estão no masculino que habita? Eu faço essa pergunta porque é o seguinte: quando eu chamei Cris para ser sócia aqui do Cowork, do podcast, a minha visão era o seguinte: Cris, você tem que trazer o seu toque feminino às coisas. Com certeza. E aí que eu acho que é o diferencial da mulher, é dar o toque feminino. E aí eu não estou dizendo que ela não tem a força de fazer, que ela não é isso. É que além dessa força, ela vai trazer um toque feminino. Um olhar de beleza, de arrumação, de ordem. Mas você sabia que às vezes quem tem esse olhar é o homem? Você pode estar falando da relação de vocês. Sim. Mas em muitos lugares, em muitos casais e em muitas empresas, quem tem esse olhar estético não é a mulher. E não significa que tá nada errado, significa que esse homem tem o lado feminino dele mais desenvolvido que o lado, às vezes, masculino dele mesmo. Mas tá equilibrado. Não significa que é um desequilíbrio. Mas tem por exemplo, quantos arquitetos a gente tem que ter um olhar muito mais desenvolvido para estética, por exemplo, de servir, de botar um bolo, do que mulheres. E tá tudo certo. O que eu acredito... Mas internamente isso tá equilibrado? Tá equilibrado. Muitas vezes sim. Muitas vezes. Vai ter momentos que... Porque tá equilibrado, eu acho que esse equilíbrio, ele é tão... Agora eu tô equilibrada, mas daqui a pouco eu posso não estar. Sim. Ele é tão... Momentâneo, sim, claro. né? Mas como tem, por exemplo, mulheres
né, que vão ser leoas do negócio. Sim. As mulheres vai para negociação, ela que senta, ela que fala, olha, é o seguinte, as pautas são essas, as regras são essas. Eu sou essa mulher. Mas eu já fui desequilibrada, eu só tinha isso. Você só tinha o masculino. Eu só tinha o leão dentro de mim. Entendi. Mas aí eu precisei, hoje, com a maturidade, com o autoconhecimento, com essa busca incansável que eu faço na minha jornada, porque isso era disfuncional. Isso era ruim pro meu time, isso era ruim pra minha família. E eu percebi isso. Aí eu fui atrás de equilibrar esse meu lado, e é muito bom, eu sou uma ótima negociadora. Eu fui atrás de equilibrar esse meu lado com o lado feminino. Massa, porque eu só tinha o masculino. Aí pronto, chegamos aqui num lugar que minha cabeça fica mais assim. E aí é maravilhoso. Já Laos tem um lado feminino muito desenvolvido para muitos aspectos. Meu marido, meu sócio, né? Sim. Então, e é outra. A Roberta, significa que ele não tem um lado leão? Bota lá no tatame pra você ver se ele não tem um lado leão dele. Muito, bota ele numa situação em que ele precisa mostrar esse lado. Lógico, mas eu tenho uma tendência a esse meu lado masculino ser mais forte, e Laos tem uma tendência ao lado feminino dele, mais sensível, mais acolhedor, de adorar ficar com as crianças, mais calmo, mais escuta, mais acolhedor. Ele tem esse lado feminino muito mais desenvolvido. Eu tô achando que você tem um lado feminino bem desenvolvido. Mas hoje vocês conhecem os opostos. Conhecemos. Assim, isso é importante. E isso é o que traz a tranquilidade. Né? Pro casal e pra família. Isso. E assim, a mulher, ela, e principalmente você, se for uma mulher nova que tá começando a empreender, você vai lidar com esses dilemas muito lá na frente. Então, é um processo até de autoconhecimento. De autoconhecimento. Né? A própria a vida vai te levando para isso o tempo todo. E o jogo do empreendedorismo, ou você se autoconhece, que a gente chama de autogestão. Antes de você fazer a gestão, você tem que fazer a autogestão. A autogestão do seu tempo. Isso que eu falei de auto-performance. O seu foco, que vai ser disputado o tempo todo. Você precisa primeiro... E como essa mulher, para que você tá falando em casa, essa que tá começando agora, como que ela vai buscar isso aqui? Na prática? Na prática, primeiro, hoje, o que a gente tem? O conhecimento tá aí para todo mundo. Hoje, se eu, Roberta, tivesse lá, eu comecei a empreender, ter o meu primeiro CNPJ com 26 anos. Se hoje eu fosse começar, naquela época eu já procurei o Sebrae. Naquela época eu já li livros do Sebrae. Naquela época eu já li livros de gestão. Pra começar a botar... eu fiz meu plano de negócio. Massa. Naquela época, coisas que hoje muitas pessoas ainda não fazem. Sendo que o YouTube, sendo que os cursos online, que tem aí muitos cursos bons, baratos, né? Até um MBA você consegue, então assim, com o dinheiro que eu tinha investido, conseguiria estar muito mais à frente em gestão com o conhecimento de hoje. Hoje não dá, aí a ignorância chega a ser uma loucura, uma insanidade, uma pessoa começar a empreender sem buscar esses conhecimentos, sem começar com um plano de negócio. Hoje não dá. Tá? Então, por quê? Porque evoluiu muito a mentalidade empreendedora no nosso país. Hoje, se você botar no YouTube aqui como fazer um plano de negócio, ou entrar no Sebrae, você vê tudo isso gratuito. Ô, Roberta, e a de Salto, ela traz isso? A de Salto, ela traz isso. Então, a de Salto, quem nos procura? Primeiro, mulheres que querem empreender ou que estão empreendendo e gostariam de ter resultados melhores, né? Então, a gente vai primeiro fazer um diagnóstico 360 graus dessa mulher, entender qual o sonho dela, ver se ela tem o perfil, né? Então, também, Roberta, não adianta... Mas já aconteceu de alguém chegar e você dizer... Não tem o perfil. Amiga, sinto muito, mas não tem o isso perfil. Não vai dar certo na sua vida. Não, é aquela pessoa... Sabe quem é que não tem o perfil? É aquela pessoa que tudo ela vê um problema. É aquela pessoa que tudo ela culpa o outro. Sabe? Não tenta enxergar a solução. Não tem autorresponsabilidade. Porque nesse Brasil. Aí ela sai botando culpa no Brasil, nos outros, os colaboradores que são muito ruins. Ela sai botando culpa nos outros. Então ela precisa antes ou de uma terapia ou de um coach para ela poder enxergar o mundo com outros óculos, porque eu vou tentar mostrar uma realidade para ela que o tempo todo a mentoria vai estar chamando você para autorresponsabilidade. O gestor, ele é responsável pelo resultado da empresa. Ele é responsável pela produtividade da empresa. Se o time é ruim, a culpa é de quem? Sim. Do gestor. A sua empresa é o seu reflexo. Olhe para a sua empresa hoje. Totalmente. Você gosta do seu time, é um time proativo, é um time que tá lá batendo meta, fazendo ligação, é um time que tá de olho no número de hoje. Meu time tá lá, fazendo ligação, prospectando, fazendo CRM da forma que tem que fazer, e eu tô aqui com vocês. Por quê?
Porque isso foi treinado. Eles são a minha cara. Sim. É o que eu faria se eu estivesse empreendendo sozinha, como eu empreendia. E hoje eles têm essa cultura na minha empresa. Um mau gestor, ele vai achar que a culpa é de quê? Ele não treina direito o time dele, ele não comunica direito o que o time tem que fazer, não deixa claro, o time tem dúvidas, ele não escuta as demandas do time ou as soluções que às vezes o time traz, e ele quer resultado. Sim. Então, mas aí ele não entende que a culpa é de quem? A culpa não, vou dizer a responsabilidade é de quem? É dele. Sim. Sim. A partir do momento que ele é o primeiro a chegar, se ele chega no horário, se ele passa as demandas, se ele comunica de uma forma clara, eficaz, sensata, né? E ele transmite pro time dele o que ele quer, o que ele precisa, o que a empresa quer, o que a empresa precisa. Se esses colaboradores estão vivendo uma cultura, né? Tem empresas que é quase um cultismo, né? Faz aqueles gritos antes de começar, né? Várias empresas são quase um culto. Mesmo, né? Isso engaja. Para algumas empresas super funciona, mas você tem que encontrar um modelo que funciona para a sua. A gente teve, assim, como eu falei, a capacitação lá na empresa de cultura de honra. Por quê? Porque hoje minha equipe está em outro nível. Hoje eu não treino só técnica, não é só vendas, não é só atendimento ao cliente. Hoje a gente treina muitas soft skills, né? O que são soft skills? Habilidades como proatividade, autorresponsabilidade, autoconhecimento, habilidade, honra, habilidades que a gente precisa que as pessoas tenham no mundo de hoje para poder entender aonde a gente quer chegar. Então é isso. Aí a mentoria, a gente passa por todos esses lugares da gestão. Na mentoria de salto, primeiro a gente faz esse diagnóstico. Se a pessoa tiver o perfil de eu vou fazer o que vocês estão me pedindo, eu vou fazer o que está sendo pedido de entrega, ela entra para de salto e lá a gente vai capacitar ela como gestora, para ela poder saber o que é uma gestão financeira, para ela saber o que é uma gestão comercial, para ela saber o que é uma gestão de marketing. A gente vai passar pelos 8 pilares da empresa: jurídico, contábil, liderança e cultura empresarial, pessoas, contratação. Então a gente vai passar por todos os setores da empresa para que ela saia ao final dos 8 módulos com todos os processos dela rodando. Esses 8 módulos duram quanto tempo? 8 meses. Um módulo por mês. E ao final ela tem toda a empresa dela documentada, a gestão financeira, as planilhas que ela precisa. Na gestão comercial, saber o que é um pré-venda, um pós-venda, saber o que é um CRM, saber como é uma prospecção, entender quais são os KPIs, os indicadores do comercial, o que é um ROI, o que é um TAC, né, uma taxa de conversão de cliente. Então ela vai sair dominando cada setor. Aí agora, por quê? Para que ela não fique precisando de um consultor o tempo todo. A gente transforma ela numa gestora de alta performance, para que ela possa agora ter as rédeas da empresa dela. E aí ela traz a empresa na mão. Aí ela brinca. Aí foi a parte boa do jogo. Sim, porque olha para os indicadores. Por exemplo, vamos supor, Cris, que eu faço prospecção, faço tráfego pago, eu tenho, sei lá, uma média de 150 leads por mês, com um tráfego pago de R$500. Então eu invisto R$500 no tráfego pago, no marketing digital, e ali eu vou ter o quê? Uma média de 150 leads por mês. Beleza? Esses 150 leads eu converto, vamos botar uma conversão boa, 30%. Sim. Desses 150 leads eu vou converter ali mais ou menos 45 pessoas se tornam meus clientes. Beleza? Se eu quiser, Roberta, ter nesse mês uma meta de 90 clientes, o que eu faço? Sim. Se aumentar meu tráfego pago, dobrar meu tráfego pago, em vez de investir 500, investir 1.000. Se eu já tenho isso documentado, se eu tenho isso metrificado, sabe que funciona. Eu sei que todo mês isso acontece. Toda vez eu investo 500, toda vez eu tenho 150 leads, toda vez eu converto ali de 25% a 30%. E é matemática. Aí a gestão passa a ser o quê? Matemática. Aí você vai atrás dos indicadores, que é isso que a gente ensina elas a olharem. Os indicadores de todo mês. Aí ela vai estabelecer a meta. Esse mês eu estou precisando vender 150 novos clientes. Vamos lá, então vamos investir. Você tem que entender que você tem que investir mais. Para vender mais, você tem que investir mais. E chamar talvez um vendedor a mais naquele mês, um extra a mais. Aí você vai ver se os seus 2, 3, 4 vendedores dão conta ou se você precisa ter talvez outros vendedores. Um diagnóstico completo, né, da empresa. Um diagnóstico. Eu tô falando só de comercial, envolvendo um pouco marketing aqui, tá?
Mas isso é para tudo, né? E aí você, poxa, eu quero botar uma outra loja, eu quero abrir uma nova loja, eu quero botar uma nova franquia, o que eu preciso? Então a gente vai dizer o que ela precisa, né? Você precisa dos seus processos empresariais muito organizados, né? Porque você vai ter uma outra recepção, você vai ter que ter o treino. O que eu tenho que treinar com minha recepção? Eu tenho meu treinamento definido do ano todo, o que elas têm que treinar. Elas têm que treinar oratória, elas têm que treinar vendas, elas têm que treinar atendimento ao cliente, elas têm que treinar... Aí eu treino autorresponsabilidade, as soft skills também são treinadas, né? Eu treino também financeiro, por quê? Porque se ela não aprende a guardar o dinheiro dela, daqui a pouco a meta, o dinheiro vai embora. Então eu tenho que ensinar ela a ter essa ambição. Ambição é muito difícil de ser ensinado. Por isso que a gente já pega gente que tem ambição para vendas, tá? Mas se ela não tem, eu tenho que mostrar para ela, olha, se você bater essas metas aqui e todo mês você guardar, sei lá, 800 mil, 2 mil reais só de metas batidas, só de comissão. No final, eu entro lá no site lá do governo que mostra os investimentos, se ela investir tanto por mês, quanto é que ela vai ter ao final de 5 anos. Se você se comprometer a bater a meta máxima aqui todo mês, em um ano, e bater pelo menos 8 meses, você vai ter tanto no final do ano. Sim. E eu preciso mostrar isso para ela, sabe por quê? A vendedora novinha que está chegando agora não vê, ela não tem esse olhar. Esse olhar é meu, e eu preciso passar a visão para ela. Então, passar a visão é uma outra característica de uma empreendedora, de uma gestora. A gente está num nível, e deve estar, se você é líder, porque você está num nível diferente, concorda? Claro. Se você é chefe de um departamento, é porque você está num nível diferente de quê? De visão. Você enxergar algo que o seu time não enxerga. E o seu papel como líder é fazer o quê? Que o seu time veja a mesma coisa que você vê e busque a mesma coisa que você busque. Sim. Aí você monta uma sinergia na sua equipe. Aí você começa a levar todo um líder, ele tem o quê? Seguidores. Um líder, ele tem pessoas que seguem ele. E aí aquelas pessoas vão seguir o líder. No dia que não fizer mais sentido para alguma que tá ali, ele vai sair da empresa. Talvez ele ache que já cresceu o que tinha que para crescer naquela empresa. Talvez ele ache que não tem mais nada para aprender naquela empresa. E aí você não quer perder aquela pessoa. Ou você promove ela a um outro cargo, sim. Ou transforma ela num possível sócio, ou oferece uma franquia do seu negócio para ela, ou você vai perder realmente aquela pessoa pro mercado. Que massa. Tem alguma história de alguma cliente que começou assim, estava bem perdida, parecia um caso perdido e vocês já conseguiram? Nossa, a gente tem vários, a de Salto ela tem vários cases, né? Vários cases muito interessantes. E aí o que eu acho mais legal é o quê? A gente, hoje eu tava ouvindo isso no grupo, né? As meninas falando, Roberta, quando você me apresentou, a gente chegou, ela é uma cabeleireira de salão afro. E aí a gente foi fazer uma visita numa grande empresa sergipana que elas iam estudar os processos daquela empresa. E quando ela chegou, aí eu fui apresentar empresária por empresária para a grande empresária que a gente ia visitar, né? E eu fiz essa aqui, falei o nome dela, ela é uma empresária do ramo afro, da beleza afro, tal, não sei o que. E ela, eu só via ela se empinando e tal. Depois ela chegou, amiga. Crescendo, né? Você me apresentou. E eu já tomei posse desse nome. E eu já tomei. Às vezes elas não se enxergam como empresária, acham que é uma coisa longe da sua realidade. Em relação a isso, né? Vocês fazem todo esse trabalho, né? Muito legal, muito bom. E como é o network? Porque eu vejo uma importância infinita do network, sim, nas relações comerciais. Total, né? Total. Uma coisa que um líder tem que ter é influência, né? Então você faz negócio com pessoas. Então quanto mais você amplia o seu network, maior sua capacidade de exercer influência, sim, e, portanto, de fazer negócios. Vocês trazem isso lá também? Claro, elas fizeram um workshop, por exemplo, da beleza. Juntou uma que é advogada compliance, falei com vocês, sim, a outra que é do financeiro, consultora financeira, uma personal organizer e uma influencer do marketing digital, e elas 4 se juntaram para oferecer um produto único para o pessoal da beleza e da estética. Ou seja, a personal organizer mostrando que o salão mais organizado ele é mais produtivo, o estoque mais organizado é mais produtivo, mais rápido as coisas, porque está tudo organizado. O compliance mostrando que sem uma boa advocacia, o seu negócio pode ir pelo ralo logo no início. Se você tiver um problema jurídico, todo o seu investimento pode ir por água abaixo, e ela mostrando como se resguardar disso.
A financeira mostrando o que é uma planilha, uma boa consultoria financeira, vai fazer com que você tenha mais ciência desses números que eu falei do seu negócio e como brincar com esses números, de onde tirar, o que é lucro, o que é cada coisa, colocar cada coisa no seu lugar, o que é faturamento, o que é despesa, o que é custo. Ela foi explicar sobre isso para a mulher de salão. E a do marketing digital vai mostrar como o marketing digital pode impulsionar, pode ajudar o negócio dela, para elas entenderem o que vale a pena, o que é o algoritmo do Instagram, como é que eu começo fazendo o meu marketing digital. Então elas montaram um workshop, Beleza 360 Graus, as quatro são da nossa comunidade. Hoje a de Salto é uma comunidade. Sim. E elas fazem negócio entre elas, a gente se vende lá dentro, e a gente se vende muito, a gente se indica muito, e a gente monta um modelo que eu falo que é o modelo judeu, né? Onde a gente só compra da gente. Então todo mundo, você fala, claro, é lógico. Sim. Então todo mundo ganha. Então quem tá na de Salto hoje, a nível empresarial, tá anos-luz de quem tá começando, de quem tá fora de uma comunidade. A gente fala hoje no mundo do negócio que não existe vida fora de uma mastermind. O que é uma mastermind? Uma comunidade. Sim. Então hoje quem tá sozinho cada vez mais vai ficar sozinho e vai acabar ficando para trás. Então hoje não tem como você, e até como você falou, até pelo network, e você tem que criar esses ambientes de network. Todo mês a de Salto, ela promove cafés empresariais. Qual é o próximo? Já deixa eu. No mês passado foi maravilhoso. Já né? Quero outro. Então o que acontece? Até você foi da Dona Frufru, não foi? Foi maravilhoso. Foi muito legal. E aí o que acontece? A gente tem um momento ali de network, onde a gente deixa ali uns 30 minutos a 1 hora delas trocarem informações, a gente incentiva isso, a gente incentiva a troca de mesa, a gente incentiva essa dinâmica. Por quê? Porque as pessoas não têm o hábito de fazer network. Sim, então a gente também tem que educar elas, né? Normalmente sabe aquela pessoa que vai para um curso, senta lá atrás, sozinho, não fala com ninguém, pega o seu papelzinho que quer anotar, vai pra São Paulo, sai daqui de Aracaju, vai pra São Paulo e faz isso no curso. Não existe. Eu tenho que sentar, eu quero me apresentar. Ou eu sou a Roberta, sou de Aracaju, vou sair daqui. Eu tenho que ter esse jogo de cintura, e isso não é fácil, né? Não faz parte, eu diria, da nossa cultura local. Isso, eu ia dizer isso, não faz parte da nossa cultura. Isso, né? A gente tem um pouco envergonhado, né? A gente tem esse jeito um pouco, por quê? Porque a nossa cidade é muito pequena, né? Então a gente ainda tá melhorando muito. Né? A gente tem negócios, tem cases em Aracaju que são belos de se ver. Sim, aí no caso da moça do salão. E a moça do salão, aí ela tá começando a fazer os cursos lá no salão dela. Ela tava com problema com o salão, saiu do salão que ela tava, que a pessoa que ela tava tinha uma cultura muito difícil. Cultura de salão é difícil. Ou é uma cultura de fofoca, né? Ou é aquela cultura que não é legal, e ela não tava gostando da cultura do salão que ela tava se associando. Então ela resolveu sair, montar o próprio salão. Ela encontrou um salão, alugou, botou o próprio salão só de beleza afro. Hoje ela ministra os cursos dela, ela fechou parceria com empresas de Belo Horizonte. Então hoje ela começou a fazer acontecer, que é o El Chamai, o salão de beleza da Elida Vinhas. Hoje a gente tem uma pessoa que acabou pedindo demissão da CLT, que é a consultora financeira, que é a Paula. Então assim, nós temos hoje 15 mulheres conosco, e cada uma com histórias belíssimas. A advogada que eu falei que ela acabou largando a advocacia criminal para ir para a advocacia compliance. Hoje pessoas do Brasil procuram ela por causa do conteúdo dela no Instagram. Sim. Buscam mentoria com ela. Então assim, a gente tem muitos resultados, né, na de Salto. Todo mundo tem um caso fantástico. Por quê? Porque boa tarde. Seja muito bem-vinda. Podia botar uma cadeira aqui para você chegar. Gabriel, uma cadeira pode ser? E aí, olha só você chegando aí, maravilhosa. Sim. Você vai puxar a sua cadeira pra lá, né? Pra gente botar a cadeira da Darcy aqui. Isso aí. Só traz o microfone depois. E aí pode deixar o microfone mesmo pras duas. O microfone capta, né? Pronto, aí, o microfone no meio, capta. Seja bem-vinda, Darcy. Que bom que você conseguiu chegar. Sim, que bom que eu consegui chegar. Tava aqui falando dos cases da de Salto. Vamos apresentar primeiro a Darcy pro pessoal. É a sócia de Roberta na de Salto. Se apresente, Darcy, por favor. Eu sou Darciane Rezende, sou sócia da Roberta. Também estou na área da estética há muito tempo, sou empresária. Assim como a Roberta, a gente não começou com consultoria empresarial, né? A gente tem esse negócio porque foi uma necessidade que a gente viu. Eu trabalho há mais de 15 anos na estética. A minha empresa, minha clínica, tem mais de 7, vai fazer 7 anos esse mês. Então, assim, a gente tem aí, né, uma bagagem e a gente ensina o que a gente passou e o que a gente não quer que as outras empresárias passem.
Ela já chegou, viu? Já chegando. Pra você ver que não tem, né? O nível é lá em cima. Sim. E foi por isso que a gente se deu muito bem, sabe? Porque a gente tem um papo muito reto, né? Quando a gente se encontrou, a gente se identificou muito, a gente falava de resultado, a gente falava de negócios. Não é em qualquer mesa que você senta de mulheres. Mesmo mulheres empresárias, empreendedoras, né? Que você fala de números, fala de negócios. E o que me encantou na Daciane, o que fez a gente fazer, né? Ter a de salto foi essa identificação de duas grandes empresárias. Só um instantinho, vamos botar aqui os fones de Daci. Que bom que Daci chegou. Aconteceu um problema, um imprevisto, né? Ela não conseguiu chegar no horário, mas conseguiu chegar a tempo de dar essa contribuição pra gente. Ótimo. Tá bom? Tá. Veja só uma água pra ela também. Deixa eu pegar essa levantar Daci. a cadeira também, viu? A cadeira, Quiser levantar. levantar a cadeira, viu? Daci embaixo, eu acho. E aí a gente se identificou de pronto, né? Quando a gente se encontrou, Daci é a mulher dos processos. Ela tem a clínica dela organizada de uma forma assim fenomenal, baseada em processos. Então, ela tem várias expertises como vendas também e diversos outros assuntos. Hoje liderança ela domina. Então, assim, juridicamente ela não é advogada, mas ela é muito boa, ela entende muito dessa área também. E assim, a gente acabou casando assim de uma forma perfeita. Ela tinha coisas que eu precisava e eu tinha coisas que ela precisava, então a gente se juntou de uma forma assim incrível. E por isso que eu acho que as coisas vêm acontecendo para de salto de uma forma tão rápida, de uma forma tão extraordinária. A gente tem grandes eventos agora para acontecer no segundo semestre, né? E estamos ansiosos. Hoje tem a devolutiva, né? E quando é o próximo café? Que você já tem data? Junho a gente não vai ter. Vamos dar uma respirada agora em junho por causa do forró. São João. E porque a gente tem um grande evento para acontecer em julho e agosto. Então, agosto a gente tem um evento grande que já vocês vão ficar sabendo. É um evento bem diferente, que vai misturar aí negócios e entretenimento. Maravilha. E muita coisa para acontecer. Então, a gente tem essa visão alinhada de que a gente entrou no jogo, não é um jogo para ficar marcando passo, sabe? É um jogo para avançar. Fazer acontecer. É um jogo para fazer acontecer, para levar mulheres para os lugares que elas merecem ir. Eu tava, passar a palavra para Daci, que ela quase não falou para eu terminar, mas eu tava no encontro lá dos grandes players que eu falei, na Trinca, né? E uma decisão que eu sempre tive muito grande na minha vida e que eu reforcei lá de novo essa decisão eu não vim para esse mundo para ser menos do que eu fui desenhada para ser. Né? Eu não vim para cá, maravilha. Deus me desenhou com um propósito, com uma missão. E eu Peraí, repita isso aqui, olhando para essa câmera aqui. Eu ia fazer essa pergunta. Quem desenhou? Quem Deus. desenhou, então, Deus. Eu não vim para esse mundo para ser menos do que aquilo que eu fui desenhada para ser. Que lindo. E eu acho que o nosso papel é encontrar quem é você. Isso é um desafio, é uma pergunta que a gente faz há muito tempo. E o segundo agora sim, eu preciso que essa pessoa consiga entregar o seu máximo de contribuição para essa geração. E esse é o nosso compromisso aqui com a de salto. Que coisa linda. Diga, Daci. E aí, Daci, Conte aí, pra gente. conte aí dos desafios da de salto. Se tem algum caso legal de alguma cliente de vocês que vocês viram. A Roberta falou do caso da moça do salão. Da Afro. A Afro, né? Nós nós temos alguns casos, né? Inclusive, assim, a gente sempre fala que elas mais nos escolhem do que a gente acaba escolhendo, porque a gente acaba, né, faz uma entrevista e tudo, mas os casos que estão chegando pra gente, com os processos que a gente criou para de salto, estão sendo, assim, fantásticos, né? Então a gente tem desde quem começou, né, sem saber exatamente o que ia empreender e hoje está voando. Hoje, inclusive, é prestadora de serviço pra gente, né? Porque quando a gente tem esse network importante, que elas próprias se contratam, a gente contrata o serviço também delas quando elas realmente, né, valem a pena. E dentro da de salto, o legal é que a gente vai andar e vai verificar todos os segmentos da empresa, que é uma coisa que nas consultorias você contrata um consultor, ele vai lá, faz, mas aí fica com aquela dependência, né? Eu já fiz várias consultorias, Roberta também. Então, depois disso, a gente percebeu que não funcionava só uma consultoria.
O empresário, ele tem que ter domínio. Ele não tem que saber ser o melhor em tudo, mas ele tem que saber sobre tudo. Sobre tudo. Porque ele tem que saber para onde é que a empresa dele está indo. Ele tem que entender de processos. Gerir o próprio negócio, né? Ele tem que gerir. Então vocês preparam a pessoa, a mulher, para gerir o próprio negócio dela, para não ficar nessa dependência. Isso. Vocês vão mostrar todos os campos, né? Vai se inscrever lá? Eu tô querendo. Eu tô super animada já. Já quero. Eu já tô me inscrevendo. Oba! Porque assim, por que mulheres? Porque a gente vem, né, de uma criação meio masculina, né, Roberta? A gente veio ali de campos empresariais masculinos, de consultorias, de mentorias muito masculinas, e a gente percebeu que a necessidade de que a gente conseguia falar muito essa linguagem masculina, mas que muitas mulheres não conseguiam nem ficar muito tempo nas mentorias, nem conseguiam avançar, nem nas consultorias e nem nas mentorias. Então, por isso que a gente entrou com essa coisa da mulher, né? Por quê? Porque nós temos demandas diferentes. Sim. E nós descobrimos nossa própria feminilidade lá dentro. Então, nós estamos muito mais femininas, nós estamos muito mais conectadas com o nosso feminino. E entender que as mulheres, elas podem sim ser empresárias e ter uma vida sistêmica e conseguir ser uma ótima mulher, conseguir ser esposa, conseguir ser mãe, conseguir ser filha e conseguir ser empresária. E é isso que traz o sucesso. O sucesso é isso. Né? Porque o que a gente mais ouvia falar, né, Roberta, era as mulheres, eu vou ter que, não posso ficar com meu filho, meu marido está reclamando porque eu estou na empresa, porque isso, porque aquilo. Então na DeSalto a gente traz isso, organização do seu negócio para que você possa ficar livre e em paz, para ter férias, para cuidar da família. Para tornar a jornada mais leve. Justamente. Para essas mulheres. É não ser a empresária que é escrava do seu negócio. E a gente passou por isso já, né? Não ser a empresária que não consegue tirar férias. E muitas empresárias passam por isso. Existe um jeito, uma fórmula, uma expertise para que você saia e vá para o estratégico da sua empresa. Existe um caminho já escrito, já delineado. E a gente já hackeou esse caminho e a gente está ali para ensinar essas mulheres como fazer essa jornada. Transforma isso aí, porque a gente já está aqui no tempo, né? Uhum. Transforma isso que você está falando aí no recado final, então, né? Porque fica esse recado final, você vai dar o seu e a Darcy vai dar o dela. Nessa câmera aqui, Gabi, para as meninas, manda esse recado aí. Na DeSalto a gente já hackeou, né? Qual é esse caminho para você se tornar a empresária que seu negócio precisa? Que é essa empresária que atua no plano estratégico da sua empresa. Ela não está mais no operacional, ela não está mais no tático, mas nesse momento que elas estão aonde ainda? Elas estão no operacional. O papel da DeSalto é levar cada vez mais ela a ir pro estratégico, onde ela é a cabeça pensante da empresa, onde ela é a capitã do próprio barco. Esse é o nosso papel. Ela vai ter que entender que nesse processo ela vai ter que contratar, nesse processo ela vai ter que delegar, nesse processo ela vai ter que aprender a ser líder, a se comunicar, a se posicionar, a fazer negócios, a perder o medo de algumas coisas. Então é uma construção e a gente faz isso mentoria por mentoria. Só para você entender, eu vou trazer um caso para você entender que não é só negócio, né, Darcy? É muito mais do que negócio. Aliás, não é só gestão, é muito mais do que gestão, é gestão emocional também, porque negócio envolve tudo isso. Então a gente estava com uma mentoranda que ela falava assim, olha, meu marido está dificultando eu vir para os encontros. Acontece isso, tá? E não é incomum, né? Não é incomum. E aí, olha eu como líder, o que eu tenho que falar para ela? Imagina, vou falar um nível baixaria de uma pessoa que não está preparada para poder levar essas mulheres e ia dizer, vá assim mesmo, diga a ele que é o seu dia. Eu ia falar assim, de uma forma qualquer, sem pensar, mas eu não posso fazer, eu tô ali como líder e uma mulher que tá que pensar à frente disso tudo para trazer uma solução para aquela situação. Porque poderia até ser mais um problema. Poderia ser mais um Você problema, ia colocar fogo no problema dela, no relacionamento, então, no casamento, naquela família, assim, né? Que tal? E eu não vou trazer respostas prontas porque esse não é o meu objetivo, mas trazer luz. Você já pensou em sentar ao lado dele e entender por que ele tem essa dificuldade? Que tal você chegar para ele, sentar do lado dele e perguntar, oi meu bem, tudo bem? Mas me diga, por que você não gostaria que eu fosse? O que te incomoda? Tem alguma coisa que te incomoda quando eu vou para a mentoria? Tem uma coisa que realmente te incomoda? Porque assim, meu objetivo não é te incomodar. O meu objetivo é a gente se somar juntos pra gente construir algo melhor pra nossa família, pros nossos filhos. Mas se tiver algo que te incomoda, me fale, que eu não quero te incomodar.
Então, eu vou lhe dizer, viu, Roberta? com esse questionamento aí, você desarma qualquer homem. Porque ele não vai ter resposta. Porque a resposta é tão infantil que ele vai ter vergonha de falar. Então a gente precisa ter essa sabedoria. Não é só sobre negócios. Não. É muito mais a gente lidar com mulheres, com emoções, com problemas em lares, sim, com pessoas que estão na mentoria muitas vezes, né, chorando porque o filho tá assim, porque o marido tá assado. E como é que essa mulher vai administrar a sua empresa se o lar dela tá com problema? Então, assim, a gente tem que estar muito preparado, e a gente se preparou muito, não só em gestão, como o Darcy voltou agora do método CIS, né, de uma imersão de 5 dias que fez esse método CIS em Salvador, mas ela foi monitora. Ela a gente já fez esse curso, eu já fiz 3, Darcy já fez umas 3, 4 vezes, só que esse ela foi como monitora. Fantástico. E ela hoje eu tô ansiosa pela devolutiva hoje, porque hoje ela tem fichas para entregar pra gente de como foi ser monitora do método CIS. Então, a comunidade, ela é viva, ela é algo muito maior do que uma simples mentoria de negócios. E espaços que, se fosse uma mentoria, só uma mentoria de negócios, não teria espaço para falar sobre essas vulnerabilidades. E as mulheres não têm esse espaço. E o que a gente percebe na Adsalto é que elas precisam disso, né, Darcy? Inclusive, né, a gente tem alguns treinamentos e algumas dinâmicas que a gente faz, que é justamente porque a gente tem uma experiência, né? No sábado pela manhã é uma experiência todo mês. E é para elas verem como ela no lúdico. Então a gente já foi para várias coisas. Inclusive a gente entrou agora com oratória. Então elas se viram com a dificuldade de gravar vídeos, que é um grande problema para muita gente. Como é que se grava vídeo? Em ângulo. Muitas pessoas sofreram bullying na vida. Então outras têm vergonha da fala, do cabelo, se acham feias. Então tudo isso vai impactar no seu negócio. E a gente tinha lá mentoradas que a funcionária era a cara da empresa, porque ela não aparecia, porque ela tinha vergonha de falar. Sim, legal, isso. E aí a gente tem a Olha, eu vou confessar que nos nossos primeiros vídeos aqui, né, eu não queria botar a minha cara, eu queria que botasse a cara da nossa funcionária. Aí, não, tem que ser a sua cara. E eu morria de vergonha, não tinha intimidade nenhuma. Aí eu digo, mas tem que ser, não posso botar só a voz, não? Não. Né? Não. E aí, foi, isso é interessante. Porque mesmo. As pessoas compram de pessoas, né? Então, assim, quando a gente trabalha toda essa parte emocional, toda essa parte familiar, essa parte de network, essa parte de conectar, a gente fez uma imersão com os maridos, com os filhos, para todo mundo se conhecer. Porque é ecossistema, né? Você é a média das 5 pessoas que andam com você. Então, quanto mais eu escuto isso, mais eu vejo que isso é verdade. Então, se você está andando com empresários que só reclamam do mercado, reclamam disso, reclamam daquilo outro, sua empresa não vai para frente, porque você só está focado no problema. Então, quando você fala assim, o que está no meu controle? Meu controle está isso aqui, então eu vou resolver isso aqui. E aí a gente consegue montar estratégias, por isso que a gente faz essa reunião. A gente tem uma reunião mensal que a gente viu, né, no nosso segundo ciclo de mentoria, nosso segundo ano, que elas precisavam de estratégias de vendas, porque elas viam no comercial, lá no começo, só que elas acabavam se perdendo no decorrer do ano. Então, isso está sendo, assim, fantástico, né? A gente está tendo feedbacks maravilhosos. Esse ano, a estratégia de vendas, elas foram vendendo numa feira. A gente levou elas para uma feira livre, onde elas tinham que negociar, e depois elas foram para ser feirantes. Elas ficaram vendendo numa feira. Que massa. E aí vem vergonha, aí vem negociação, aí vem improviso. E feira é muito aquele E feira é aquela coisa rápida, né? Então a gente traz experiências para elas vivenciarem situações inesperadas, porque no negócio você vai ter muito isso. O tempo todo são situações inesperadas. E você a tem gente que tomar fala uma decisão rápida, né? E boa. A gente fala que a gente é paga para resolver problema. Eu recebo no meu negócio para resolver problemas. E lógico, eu tenho um time que me ajuda, mas a solução vem de quem? Vem de mim e dos meus sócios. Então, e a gente tem que ensinar isso para ela, para o problema não ser uma dor. Porque se tem uma coisa que você vai fazer todo dia numa empresa, é o quê? Resolver problema. E se o problema for uma dor, você vai sofrer todo dia? Se a cada demissão você sofrer, ué, não faz sentido, você concorda? Faz parte do negócio. Contratação faz parte, demissão faz parte, chamar atenção faz parte, da suspensão faz parte, ter reunião 1 a 1 com processo de coach, fazendo perguntas difíceis, faz parte. Se isso for uma dor, então não pode, tem que ser uma coisa natural.
E isso tem que ser uma coisa tão natural, né, que quando a gente fala de processos, a gente fala de processos em todos os ramos da empresa. Todos os ramos tem que ter, inclusive quando a gente fala de liderança e cultura, ele tem que saber, quando eu não estou lá, por que a maioria dos empresários não saem dos negócios? Porque eu sou filha de empresários, então meus pais sempre diziam, o olho do dono que engorda o gado. Sim. Então você não pode sair dali. Então eles foram escravos do trabalho durante muito tempo. E eu levei isso para o meu negócio. Então hoje eu passei 6 dias, né, viajando agora, fui monitora do Método CIS, e eu não recebi uma ligação de urgência nenhuma. No máximo eu que ficava, ai meu Deus, será que tá né? Porque deixa eu olhar aqui essa câmera aqui pra você. Eu tenho necessidade de controle ainda, Sim. Então eu sou muito controladora, então eu tenho que policiar isso. Aí eu falo, ai, tá tudo bem aí. E continuo vendendo, faturando do mesmo jeito. Muitas vezes isso lá atrás, o empresário tem que se perguntar, será que é ego? Será que é você que quer estar lá e você que resolve tudo e é você que faz isso? Porque eu me percebi isso. E a gente está com a mentoranda que está passando esse desafio. A gente está com a mentoranda, ela está passando esse desafio. Ela falou, gente, eu acho que eu que estou indo para a empresa, assim, ela não sabe lidar com tempo livre. Sim. Ela se deparou com tempo livre e ela trouxe para o grupo trabalhar. Que ela tá querendo trabalhar no tempo livre. É um vício. Massa, então você tem que ter muito cuidado. Arruma outro projeto e ela tá fazendo crescer, isso. né? Ela já abriu, acho que durante a mentoria, ela abriu umas 2 empresas. 2 empresas já. Durante a mentoria, fora que ela tinha. Então, e a gente também vai observando isso, sabe? E precisa estar muito preparado. Então a gente se prepara muito pessoalmente, profissionalmente. A gente vem investindo em MBA, a DAS está em outro curso agora grande de vendas, então a gente procura se capacitar e se complementar de uma forma muito incrível para poder entregar o máximo que elas podem e poder estar pronta para levar elas a serem mulheres de milhões, de grandes cifras, sabe? Aí a mentoria é mensal, os encontros são mensais, mas é o que? Você falou no sábado de manhã? A gente faz um final de semana. É um final de semana, sábado e domingo. Não, é sexta de noite, né? Que a gente faz um jantar, que é pra ter network na sexta-noite. Sábado o dia inteiro. De manhã a gente tem uma experiência. E à tarde e noite a gente tem a bunda na cadeira, né? A bunda na cadeira. Então a gente tem ali o estudo realmente, porque ela tem que sair com ferramenta. Não pode ser algo só motivacional. Sim. Né? Que ela sai, nossa, que legal. E quando chega na empresa, ela não consegue fazer nada. Isso acontece muito em muitas mentorias e muitas consultorias. Que né? inclusive a gente participou e a gente disse que não queria que isso acontecesse na nossa. Né? Então, como a gente participou de muitas, a gente faz assim, o que não deu certo, o que deu certo. Então a nossa é a mescla, né, do que deu certo pra gente, no que a gente aplicou, e a gente continua aplicando. Tudo que a gente leva, né, todo mês a gente traz uma coisa diferente, porque a gente tá fazendo cursos diferentes, a gente tá testando. Antes de levar para elas, a gente testa nas nossas empresas, vê se funciona, adequa. Então, aí tudo isso, todo mês a gente tem. Além disso, a gente tem mais um encontro na terça-feira presencial. Que é hoje, por exemplo. Que é a devolutiva. O que é a devolutiva? É se elas fizeram o que foi falado no final de semana. Fizeram o dever de casa. Fizeram o dever de casa. Se funcionou na empresa, o que é que não funcionou, qual foi a dificuldade, o que é que a gente precisa ajustar. Porque não adianta ela passar mês a mês. Chega no 8º mês, ela não fez nem o que estava no primeiro. Então a mentoria não serviu pra nada. E a gente ainda tem encontro online, né, Darcy? E aí uma vez por mês a gente tem um encontro online só de vendas, que a gente monta a estratégia de todas elas pro mês seguinte, porque elas precisam faturar. Elas precisam faturar e principalmente elas precisam lucrar. E não existe começar um mês sem estratégia. Sim. Então, sem meta, sem estratégia de marketing, de vendas, e a gente faz isso na terça-feira, na última terça do mês, para elas já começarem o mês seguinte com as estratégias definidas. Diga aí o arroba da De Salto. Arroba De Salto com D-I e 2 T's. De Salto. Botou aí na tela, Gabi? Tá saindo aqui. Diga os arrobas pessoais de vocês também, para o pessoal poder encontrar vocês, né? Além da De Salto. Arroba Roberta Mora, com os 2 As. E arroba DRA Darciane Rezende. Meninas, foi maravilhoso esse legal encontro. Demais esse papo. Muito conteúdo e muito assunto ainda teríamos para tratar. Coisa, mas agora a galera vai ficar curiosa e vai lá no arroba da De Salto. Pode ir lá, tem um sorteio super especial rolando lá. Aproveita, tá? Um sorteio de um módulo, né? Do módulo de gestão de pessoas. Aproveitem, viu? Vamos lá. Bora nessa, eu vou aproveitar também esse sorteio. Tem que ir, já. Tem que ir. Convocada. Prazer, pessoal, gente, que legal. Foi muito legal Foi estar massa. com vocês. Já estão convidadas para retornar, porque tem muito assunto. Muita coisa para falar e é sempre bom estar conversando com vocês. Assim, eu fico entusiasmado, né, com esse Que papo. legal.
E então é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Se inscreve no nosso canal no YouTube, @JusLocosCast, e deixa o seu likeinho. Eu não falei isso hoje. Já ia esquecer, deixa o likeinho lá. Que esse vídeo vai ter muito likeinho, tenho certeza. O episódio de hoje tá fantástico. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. E até o próximo. Sai!